Fala pessoal, tudo jóia? Prazer, meu nome é João Antônio. Eu venho apresentar para vocês um canal que a gente está criando, uma ideia que eu acredito ser inovadora, visando um bem maior, né? A gente está começando com o canal Skylab, né? Eu vou explicar para vocês um pouco de quem sou eu e porquê do surgimento dessa ideia, e qual que é a propriedade que eu tenho para estar falando do que eu estou falando. A propriedade com questão de ensino, faculdade, eu não sou formado, eu já passei por cursos de engenharia, educação física, nutrição, já fui aprovado em física, mas não me formei, né? No início da pandemia, eu comecei a minha empresa, uma empresa de equipamento fitness. Comecei no porão da casa do meu pai, com um salário de 3, 4 meses que eu trabalhei na loja do meu tio, né? Então, desde essa época, eu já tinha a vontade de empreender, em ter meu próprio negócio, né? Só que eu sempre tive um medo de demanda e como que eu poderia atender e fazer o meu negócio crescer, né? Então, desde de pequeno, né? Eu sou de uma cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Durante o meu processo de faculdade, quando eu fazia engenharia, tentei passar por alguns projetos, por exemplo, de braço robótico e tudo mais, mas por não bater algumas ideias com professores, né? Por exemplo, o professor queria que a gente copiasse projeto do YouTube. Isso para mim não era viável, porque para mim não fazia sentido eu estar fazendo uma faculdade de engenharia para chegar e copiar um projeto de alguém, né? E é isso que eu tento levar para minha vida, né? Então a gente começou a trabalhar na empresa, então a gente começou com uma máquina de solda, uma furadeira de bancada, uma esmeradeira, e basicamente isso, né? E a gente tinha que fazer cortes de chapas. Aí foi o primeiro problema que a gente teve, tanto corte de chapa quanto furação de tubo, né? Porque, por exemplo, vocês conseguem ver esses tubos? Esses tubos aqui a gente fazia furação tudo na furadeira. Então a gente tinha que fazer marcação por marcação, né, na furadeira, e depois furar na furadeira, né? Então, no começo era tudo medido na trena, né? Isso daqui ainda são imagens de quando eu trabalhava no galpão, né? No galpão não, no porão da casa do meu pai, né? Vocês podem ver que tem a horta, tem os matos aqui, então essa daqui era uma parte e ainda tinha uma parte para dentro, um porão. Isso daqui é um processo para deixar um tubo desse daqui pronto, por exemplo, ó, um tubo de 3 metros com aproximadamente uns 50 furos de cada lado, sendo 4 lados. Era um processo de aproximadamente 3 horas por tubo, né? E essas chapas aqui que vocês estão vendo, a gente também tinha que fazer o corte dessas chapas, né? E às vezes eram muitas chapas, né? Então por aqui, por exemplo, vocês conseguem ver algumas coisas. Estão vendo? Aqui tem resto de papel e uma máquina de plasma. Isso daqui é uma máquina de plasma à mão que eu comprei na época. Então como que eu comecei fazendo o corte? Isso daqui a gente já tinha caminhado bastante. Os cortes disso daqui no começo era feito da seguinte maneira: eu fazia o desenho em sketch, né, seja em DXF, alguma coisa, organizava esses desenhos na chapa, aqui vocês podem ver nesse desenho, e após organizar esse desenho na chapa, a gente pegava a chapa e cortava nela manualmente, com esmeradeira. Então ali ia muito tempo. Por exemplo, às vezes a gente gastava. Cara, eu não vou saber quanto tempo, mas era muito tempo e muito disco desperdiçado para poder fazer esse serviço. Mas era um serviço que ficava bem feito, né? E aí eu vi que isso não era sustentável a médio e longo prazo, né? E aí eu tive a ideia de comprar essa primeira máquina de plasma aqui, que era uma máquina de plasma da Avonder. É uma máquina de plasma de entrada, custava coisa de R$ 1.500, porque nisso eu já tinha ideia na minha cabeça, que eu queria montar uma CNC a plasma, né, para me poder automatizar esse processo, né, e ter um pouco mais de liberdade, né. E junto com isso, eu tinha uma ideia de fazer uma cama em cima dessa máquina de plasma para a gente poder fazer a furação desses tubos aqui, né. Que o ideal mesmo seria uma CNC Rotary, né, que é uma CNC própria para fazer furação em tubos, tanto redondos, quadrados, oblongos, perfil U, perfil U enrijecido, vigas e por aí vai, né? Então, desde o começo eu sempre tive essa ideia de querer inovar e facilitar o processo de serviço, né? Então, aqui no começo da empresa eu já comecei a juntar o primeiro dinheiro, né? Então, foi em torno de R$ 10.000 para mim conseguir montar a primeira CNC, que no caso é essa daqui, né? Não tenho muitos vídeos dela, mas foi a primeira CNC que a gente montou. Eu não tinha conhecimento, eu sabia que eu precisava de uma máquina dessa. Esse processo para a gente chegar nessa CNC, sair do galpão, sair do porão da casa do meu pai e chegar no galpão, levou em torno de uns 8 a 10 meses, né, para a gente ter. Só que o que acontece? Quem não sabe, quem não conhece sobre CNC, acha que qualquer máquina de plasma funciona. Só que não é dessa maneira. A máquina de plasma, para quem não sabe, ela trabalha com alta frequência,
né? Então essa alta frequência ela pode gerar interferência no seu sistema de CNC, né? E o que que essa interferência faz? Ela pode fazer o seu sistema travar, ela pode fazer seus motores desligar, ela pode fazer os seus motores funcionar em passos incorretos. Cara, mas o que influencia o motor funcionar de passos incorretos? Influencia que é o seguinte, às vezes no programa está mostrando que ele moveu 2 centímetros, mas às vezes ele não moveu 2 centímetros, às vezes ele moveu 1,5 centímetro, moveu 2,5 centímetros, 3 centímetros, né? Então isso traz furos irregulares, né? Faz cortes em padrões irregulares, né? E uma outra questão que tem é o seguinte, o plasma, ele é uma excelente ferramenta. Ele começou a popularizar, quando eu falo popularizar, eu quero dizer o quê? Ele começou a se tornar mais acessível recentemente. Só que se você vai comprar uma máquina ideal, que no meu caso, quando eu já adquiri uma máquina que eu não queria ter esse tipo de problema, esse problema de interferência, porque quando você tem esse problema de interferência na sua CNC, é muito difícil de ser resolvido, eu já quis investir num plasma melhor, que seria um plasma Hypertherm, né? Só que hoje em dia, isso não é mais o suficiente para a gente, né? Por que não é mais o suficiente? Por exemplo, a minha empresa, minha indústria, ela tem em torno de 4, eu acho que ela está completando o 4º ano. E a gente compete com indústrias que têm em torno de 15, 20 anos de mercado, né? Então, além deles ter mais de uma CNC de chapa, mais de uma CNC Rotary na empresa deles, eles têm tudo isso feito a laser. E qual que é a diferença do feito a laser? No plasma, para vocês verem onde que está realizando esses cortes aqui, deixa eu ver se eu acho algum aqui para vocês verem. Vocês podem ter noção esse daqui, ó. Essa irregularidade que eu estou mostrando aqui, ó, essa irregularidade na borda, isso daqui é porque eu fiz o corte à mão, mas ela sobra algumas rebarbas. Essa daqui eu já tinha tirado essas rebarbas no caso e estava dando acabamento, né? Então ela não tem um corte regular. E por que eu cheguei nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto pela seguinte maneira. Eu tenho um sonho de ter uma empresa grande, de ter uma empresa, uma das maiores do ramo do Brasil no segmento que eu trabalho. E a gente vem se desenvolvendo para a gente conseguir atingir essas metas, né? Só que a gente não consegue acompanhar o mercado. Por quê? Porque, por exemplo, como eu já falei, a gente compete com empresas que têm 15, 20 anos no mercado, né? E a gente não tem financiamento externo, então tudo que a gente tem que fazer é por nossa conta mesmo. Aqui, por exemplo, de fundo, ó, vocês conseguem ver, é a nossa CNC atual, né? Que foi fabricada e desenvolvida por mim mesmo, né? Por exemplo, eu entrei em alguns grupos quando eu fui desenvolver ela na época, o pessoal falava que não era possível que essa CNC fosse feita com fuso de esfera. Por que eu queria fazer com fuso de esfera? O fuso de esfera ele traz mais precisão, né? É o mesmo sistema de tração que são utilizados em alguns tornos mais modernos. O pessoal falou que não era possível devido ao comprimento da máquina, né? Então esse eixo flambaria e a gente não conseguiria estar trabalhando. A máquina funcionou sim durante muito tempo com esse fuso de esfera, no entanto o único empecilho que a gente encontrou durante esse tempo foi que quando a gente comprou o fuso de esfera por falta de conhecimento, a gente comprou um fuso de esfera de rotação lenta, né? Então o máximo de velocidade que eu tinha de corte dessa máquina e até mesmo movimento no vazio era de 900 milímetros por segundo. Por segundo não, por minuto, se fosse por segundo estaria excelente. Então a gente está fazendo a substituição, né? Dito isso, eu preciso que a minha empresa cresça, eu preciso que a gente evolua, né? Só que a gente não consegue fazer um investimento numa máquina laser. Por quê? Tem várias empresas boas no Brasil que vendem, empresas de confiança, que vendem mesas de CNC, tanto mesa de CNC laser, quanto CNC tubular, rotary, quanto mesas híbridas, né? Que ela faz tanto o corte de tubo quanto o corte de chapa. Mas, por exemplo, se você vai fazer um investimento de uma CNC híbrida, você tem um investimento ali em torno de 400, 500 mil, dependendo da potência que você for comprar. E quando eu falo nessa taxa de valor, não é uma máquina muito potente, é uma máquina que para o meu segmento ela já me atenderia, uma máquina em torno de 2.000, 2.500, 3.000 watts de potência, ela já cortaria ali o que eu preciso para o meu segmento, que é chapas de até 8, 10 milímetros, né? Só que a gente não consegue fazer esse investimento, porque como eu já falei, a gente não tem financiamento externo e tudo mais. E hoje em dia, qual que é a nossa prioridade? Hoje em dia, para a gente conseguir escalar o nosso negócio, a gente precisa de uma CNC Rotary. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou mostrar esse equipamento aqui, ó, vou mostrar um projeto para vocês. Esse é um projeto de equipamento nosso, né? Como eu falei, não gosto de coisas copiadas, né? Isso daqui foi desenvolvido pelo nosso design industrial, né? E a gente tem engenheiros para estar fazendo o cálculo disso daí, né? Então aqui vocês podem observar que os metalons, eles têm diversos ângulos diferentes, né? Então aqui tem metalon reto de diversas medidas diferentes. Aqui, por exemplo, você vê que tem segmentos de metalon, né?
com cortes em planos diferentes, né? Então tudo isso daqui que a gente faz é de maneira manual, né? Então a gente, por exemplo, pega uma trena, corta os tubos na medida, depois a gente pega um transferidor de grau e sai transferindo grau. Então, por exemplo, desde o início de corte dessa máquina aqui, até eu deixar todo o material dela pronto para ela estar sendo montada, leva em torno de quase 16 horas de serviço. Então eu estou falando aí de 16 horas de serviço para me deixar pronto o material de uma máquina, né? Que daria quase 2 dias, né? E aí eu vou colocar o meu custo, isso para deixar ela pronta para ser montada, a máquina nem está finalizada. Mas, no entanto, se eu tiver uma máquina dessa daqui, eu já separei algumas coisas para vocês verem. Essa daqui, no caso, ela não é laser, ela é plasma, mas eu vou separar para vocês dar uma olhada também. Olha para vocês verem o tipo de serviço que essa máquina faz. Aqui ela já cortou uma peça. Esse vídeo ele está acelerado, aparentemente, tá? Mas tem máquinas que fazem corte nessa velocidade, mas aparentemente ele está acelerado. Olha, por exemplo, essa outra noção que eu dei para vocês, né? Essa daqui, no caso, é uma máquina plasma, fazendo um corte de viga, né? Então eu sempre pensei muito em praticidade, né? E eu tive a ideia de desenvolver uma máquina dessa, e é aí que a gente entra, né? A gente entra no nosso projeto, que é uma coisa visionária, que a gente não quer só pra gente, a gente quer poder abrir portas, que aí vem o nome do canal, né? Por isso que eu digo para vocês que vocês sejam bem-vindos ao canal Skylab. Por que Skylab? O Skylab vem da parte Sky e da parte Lab de laboratório, né? Que a gente vai desenvolver muitos projetos. Essa CNC é só o começo, né? E a parte de Sky, ela é de uma homenagem a um patrocinador nosso, que a gente vai estar fechando uma parceria, né? Que é uma fornecedora de equipamentos a laser, né? É uma empresa chinesa, né? Que a gente teve o prazer de lidar, encontrar com eles. Então, eu sempre acompanhei muito, eu consumo muito esse tipo de conteúdo de máquinas, inovações, porque eu vejo muita praticidade nisso. Aqui na minha cidade, enquanto muitas serralherias não têm esse tipo de equipamento, a gente é uma das empresas mais novas da cidade nesse ramo, né? Não tem muitas outras empresas, não tem outras empresas no ramo de equipamento fitness na minha cidade, mas tem outras empresas na parte de serralheria mais velhas que não tem esse mesmo tipo de equipamento que a gente tem. Eles fazem tudo de maneira manual, como eu fazia há 2 anos atrás, né? Então a gente pensa muito nisso daqui para estar investindo. Então deixa eu voltar. Então a gente teve o prazer de encontrar a Skyfire, né? Que é daí que vem o nosso nome do nosso canal, Skylabs. É uma homenagem à nossa parceira que deu atenção, que deu ouvidos e que demonstrou interesse em cooperar com o nosso projeto, porque ela viu o potencial do que a gente quer atingir, não só para o nosso próprio crescimento, mas para o crescimento dela também e para o crescimento do povo brasileiro, né? Que eu acho que é um povo que tem muito potencial, né? E a gente quer poder trazer isso, né? E viabilizar esse tipo de maquinário para que mais pessoas consigam fazer tipos de serviços e crescer e poder rentabilizar e investir num próprio negócio, às vezes com um investimento bem menor, né? Por que eu escolhi a Skyfire? Eu já havia pesquisado a Skyfire, já tinha encontrado, na verdade encontrei alguns outros tutoriais no YouTube e vi que ela tem muito um perfil não de vender máquinas prontas, vender máquinas montadas, além deles fazerem isso também, né? Mas qual que é o foco deles? O foco deles é vender material para você fazer do it yourself, né? Faça você mesmo e tudo mais. Só que o que acontece no Brasil? Qual que foi a minha visão? No Brasil, tudo isso está muito restrito, né? Porque os manuais são em inglês, são poucas pessoas, poucas empresas que dão manutenção. E se você quer uma máquina dessa, por exemplo, só